Graça e paz, meus amados e queridos irmãos e irmãs, vos sejam multiplicadas em mais uma aula de Teologia Bíblica do Novo Testamento. Estamos estudando a carta de Paulo aos Romanos. Glória a Deus, tem sido bênção para todos nós. Eu quero agradecer ao carinho de todos os alunos que têm mandado os seus requisitos com palavras de ânimo, alguns dando testemunho de como têm sido abençoados por esta aula. E você que ainda não é aluno, ainda não é um nosso seminarista e deseja fazer parte, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é muito simples, gessecarvalho52@gmail.com, né? É simples, olha, gessecarvalho52@gmail.com. Você vai receber todas as informações que nós temos, e ter você como aluno é um grande privilégio, tá bom? E também eu quero informar aos alunos que eu não estou retornando para vocês as observações, porque eu tenho tido umas semanas um pouco conturbadas aqui, mas aguardem que eu vou responder a cada um, mas incentivo e alerto que você não deixe para a última hora. Lembrem-se que são 8 aulas e cada uma aula tem seus requisitos, não deixe para ficar em cima da hora, né? Nós ainda pretendemos finalizar esse ano com mais 2 matérias, se Deus nos der graça e sabedoria para fechar todo o ciclo e fazermos a nossa primeira graduação como Seminário Metodista Internacional. Provavelmente será no mês de janeiro do ano que vem, porque estamos impossibilitados de ir ao Brasil até o final de dezembro. Então, mas essa é a nossa alegria de poder compartilhar com vocês, tá bom? Vamos orar. Senhor Jesus, como é bom estudar a Tua palavra, ser edificados por ela, ser orientados para fazer o que é certo, o que te agrada. Senhor, que nesta aula o Teu Espírito Santo nos ilumine e nos dirija, para que tudo que aqui conversarmos venha, Senhor, da verdade, unicamente da verdade, que é a Tua palavra. Oramos-te em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós estamos na terceira parte do nosso estudo, né? Fizemos a primeira parte, que foi uma parte histórica, depois nós analisamos capítulo por capítulo, e agora pegamos a mensagem central do livro da Carta aos Romanos, e estamos analisando cada parte dessa que comprova a veracidade e a importância da mensagem central, né? A mensagem central é esta, né? Se você quiser falar comigo, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é fundamental, né? Isso está no capítulo 5, versículo 1. Então, toda a carta de Paulo aos Romanos é para que eles pudessem alcançar esta paz com Deus. E hoje nós vamos analisar 83 porque esta mensagem é sumamente importante e é fundamental. Talvez não dê para a gente tratar dos 8, né? Dos 83 porquês, mas eu vou falando isso. E você vai me perguntar, mas onde encontrou isso na Bíblia? Bom, eu tenho feito o que eu chamo de maratona, então eu leio primeiro a carta inteira, sem fazer nenhuma anotação, depois eu venho anotando por quê, como, portanto, para quê, e vou pegando essas orientações e vou agrupando em versículos, e depois eu coloco todos eles numa linha, sempre em ordem, né, do capítulo 1 até capítulo 16, e aí eu pego a mensagem central e começo, então, a entender à luz desses porquês. Então, vamos lá, sem mais delongas.
Por que é que nós devemos ter paz com Deus por Jesus Cristo? Paulo diz, porque eu não me envergonho do Evangelho. Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E isso é muito importante. Primeiro o judeu e também o grego. Então, a primeira grande razão por que nós podemos estar em paz com Deus e justificados é porque o Evangelho é a essência, é por onde tudo começa. Depois, porque nele se descobre a justiça de Deus. Neste Evangelho, que nos aproxima de Deus e que nos faz ter paz com Deus, este Evangelho nos faz com que se descubra em Jesus a justiça de Deus de fé em fé, né? Porque está escrito. E aí vem um texto do Antigo Testamento de um profeta que diz: o justo viverá pela fé. Isso é muito importante, né? Então, estar justificado com Cristo é um ato de fé. Justificado, pois, pela fé. Porque vivemos pela fé, e isso é uma realidade. Não importam as circunstâncias que nós vamos enfrentar no nosso dia a dia. A paz de Deus excede todo entendimento e é justificado pela fé que eu encontro esta paz, né? Terceiro, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade dos homens. E estes homens que detêm a verdade. Então, se eu não tenho paz com Deus, se eu não sou uma pessoa que vivo em fé, eu serei alvo da ira de Deus. Isso não é nada agradável, né? Quarto, porquanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Esse é um ato exclusivo de Deus. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, e aí vem o segredo, mediante Jesus Cristo. Não é mediante o que eu faço ou deixo de fazer, não é mediante a minha vida, é a manifestação do amor de Deus na minha vida, né? 5, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Qualquer um. Olha, isso é lindo, gente. Qualquer um de nós pode ter paz com Deus. Basta ter fé para isso. Abraçar esse amor, essa manifestação de Deus e dizer, agora, pela fé, eu tenho paz, eu estou justificado dos meus pecados. O que é justificado? É Deus não levar em conta o que eu fiz, o que eu faço, o que eu farei, que desagrada a Ele. Mas Ele me ama e Ele, a seus olhos, me faz justo. Isso é fantástico. Na matéria que a gente estuda sobre justificação, é algo fantástico, que você deve tomar posse pela fé. É ato de fé. Não existem razões, mas é ato de fé mesmo no que Deus falou, né? Sexto, mais uma vez, vem a mesma, Paulo coloca, eu não me envergonho. Eu não me envergonho. Eu posso dizer, porque o Evangelho é poder de Deus. E isso ele fala para todos, para judeu, para grego, para todos. Então, essa é uma grande oportunidade. 7, porque nesse Evangelho... já falamos sobre isso, né? Ok, está voltando aqui. 9, porque o que de Deus se pode conhecer, nele se manifestou. 10, 11, perdão. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Veja só, se eu não tenho paz com Deus, se eu não sou justificado pela fé, eu entro na questão da lei. E a Bíblia diz, olha só, todos que sem lei pecaram, sem lei serão julgados. E todos que sob a lei pecaram, sob a lei serão julgados. Então, não há como eu escapar, se não for tomar posse pela fé de que em Cristo eu estou justificado e tenho paz com Ele, né? Capítulo 2, versículo 3 diz, porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. E aí você pode falar,
Mas, bispo, você falou agora há pouco que pela lei existem dois tipos de lei, que é muito importante a gente mencionar. Paulo deixa muito claro isso lá no capítulo 7, que uma lei é a lei que me diz que eu sou miserável. Existe uma outra lei que me leva a desejar a Deus. E é exatamente essa lei que Paulo está falando assim, os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Veja que ele faz uma diferença entre ouvir, ou seja, conhecer, ouvir, entrar no ouvido, mas não viver. E isso é muito sério. Nós estamos vivendo uma época da gente conhecer os mandamentos de Jesus. Eu tenho certeza que a maioria de nós conhece, mas a pergunta não é que você conhece, o que você ouve, é se você pratica. Dizer, eu sou justificado, mas não tomar posse disso, não faz nenhum sentido. 13, porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos se tornam lei. Veja, quando eu fujo do conceito de que o meu relacionamento é com Deus e eu crio as minhas próprias leis, não significa que eu estou sem lei, porque as minhas leis vão ser as razões, ou a razão de eu ser julgado pelas minhas próprias leis. Isso é muito sério, porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Quando eu não tenho paz com Deus, quando eu não sou justificado através de Jesus Cristo, e eu me declaro cristão, isso se torna um escândalo. Essa é a razão porque muitas pessoas estão desacreditadas da igreja, dos crentes, porque muitos, eles dizem que são, mas a vida deles, o testemunho deles, o que fazem e o que falam, é contraditório ao que eles dizem. Então, o nome de Deus, porque não é a pessoa que é julgar e falar assim, mas cadê esse Deus? Onde Deus está? Então, essas pessoas servem como motivo de blasfemar a Deus, né? E ele fala uma coisa interessante, porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa se tu guardares a lei, mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Ele agora fala diretamente para o judeu, para os religiosos. Se você guarda um tipo de religiosidade, se você guarda um tipo de doutrina, um tipo de princípio, mas, ao mesmo tempo que você guarda, você transgride, e aqui quando ele fala, né, guardar no sentido de você receber, ouvir, aprender, mas não praticar, ou seja, eu não quero... E aqui você tem que entender que no conceito dos fariseus, especialmente, a casta dos fariseus era: você não pode fazer aquilo que eu considero que seja errado, ainda que eu faço sem você saber. É isso que Paulo está falando. Esse tipo de pessoa não tem paz com Deus. Não vive pela fé. Vive pela aparência, né? Porque não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão o que é exteriormente na carne. Aqui, gente, eu quero até alertar vocês o seguinte: muitos que aparentam ou que se apresentam como cristãos não são. E não sou eu quem estou dizendo. Jesus disse, nem todo que me diz Senhor, Senhor, não é? E ele ainda fala para os discípulos, olha, por que me chamais Senhor se vocês não fazem o que eu mando? Então, muito cuidado com a aparência. Nós somos muito iludidos com a aparência. Às vezes chega uma pessoa toda bonitinha, toda uniformizadazinha, como um cristão, e de repente você é
induzido e até se contamina com aquelas coisas. Por isso, tome cuidado. Eu vou ler de novo, porque não é judeu o que é exteriormente, nem é a circuncisão a que é exteriormente. Então, o exterior tem que expressar o que está no interior. Mas lembrem-se que tem muitas pessoas que têm a habilidade de mostrar o que não existe dentro. Então, aí nós precisamos de discernimento. É aí onde você tem que ter essa paz com Deus. Tem dúvida, Deus? Me dê a tua paz. Porque Paulo mesmo escreve, a paz de Cristo é o árbitro em nossos corações. É o que nos ajuda a discernir. Então, não vá muito pela aparência que você vai se enganar. Ele diz também, por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. O que ele está dizendo aqui, humanamente não tem como nós sermos justificados diante de Deus, a não ser pela fé, através de nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, decore isso. Nada que venhamos a fazer pode nos justificar, a não ser pela fé em Jesus Cristo. Isso é fundamental. 18, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Tem muitos pregadores aí que estão querendo ir a Jerusalém, que é o povo de Deus. Sabe? Eu gosto, estou até querendo visitar Jerusalém. Nasceu no meu coração, alguns anos atrás, um desejo de ir a Jerusalém, para conhecer a cidade, para conhecer as ruas por onde Jesus caminhou. Eu gostaria, sinceramente, eu gostaria. Mas lá não é o povo de Deus mais, lá não é mais. Porque hoje Deus não faz mais distinção entre gregos, judeus, gentios. Hoje nós somos o povo de Deus. Por isso nós temos paz com Deus, nós fomos justificados pela fé. E é isso que Paulo está dizendo. Agora é Jesus sobre nós, não é mais povo. Gente, me desculpe a franqueza, mas é inútil você usar kippah, colocar a estrela de Davi, como se nós tivéssemos que retornar ao povo, sendo um judeu prosélito, isso não faz sentido. Porque agora não existem mais essas questões de nacionalidade. Nós fomos escolhidos em Jesus Cristo, e não porque sou brasileiro, porque sou israelense, porque eu sou americano, não, foi em Cristo. Essa é a razão pela qual a gente pode ter paz com Deus. Porque através de Jesus, eu e você, temos paz com Deus, né? Porque se Abraão fosse justificado pelas obras, tem que se gloriar, mas não diante de Deus. Olha que Abraão, um homem justo, mas para Deus, eu e você estamos no mesmo nível de justificação. Que fantástico, né? Você já pensou nisso? Uau, para mim é maravilhoso. Abraão, capítulo 4, versículo 9, diz, vem, pois, esta bem-aventurança sobre circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Paulo diz, olha, Abraão é chamado o pai da fé. Nada que ele fez chegou a Deus para dar-lhe justiça, a não ser a fé. Então, Abraão foi justificado, assim como eu e você somos justificados pela fé. Ele creu no invisível. Nós também cremos no invisível, porque nós não vimos Jesus. Mas ele cria na promessa. Nós cremos no fato realizado. Isso exige fé. Fantástico, né? Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Veja só como Paulo
nos alerta para a gente viver pela fé. Gente, nós estamos vivendo uma religião hoje de sentimento, que não é errado. O sentimento é parte da nossa vida. Eu sinto, eu estou falando com vocês, mas eu fico emocionado. Eu sinto a presença de Deus, você também. O sentir é maravilhoso, mas não é o sentir que me domina. O sentir é resultado da minha fé. Por que eu sinto algo diferente, maravilhoso, dando aula para vocês? Porque eu creio que Jesus está presente. Eu creio que o Espírito Santo está falando. Então, isso é fruto de fé. Se eu não acreditasse nisso, eu vinha dar minha aula aqui, oh, gente, tudo bom? Cumpria meu papel de professor. Agora, eu não sou um professor. Eu sei que eu sou um canal de Deus para dizer, você é justificado pela fé, mediante Jesus Cristo. Isso é sensacional, né? Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. O que Paulo está dizendo? Se você acha que a sua justificação é por mérito, ou seja, por lei, você cumpriu, eu orei, eu jejuei, eu fiz não sei quantos dias, eu evangelizo, eu prego, eu subo um monte, então eu mereço ser justificado. Se você tem esse pensamento, eu creio que muita gente tem. Não dizem, mas pelas atitudes, Deus, eu subi um monte, Deus, eu estou 3 dias de jejum, Deus, então me justifica, me atende. E ele diz, se for assim, a promessa é aniquilada. Se é lei, é lei. Que mérito tem eu cumprir uma lei? É obrigação. Mas quando não há lei e há graça, aí sim, eu me manter firme diante do Senhor é algo sensacional. E é isso que me dá paz com Deus, por causa dessa fé. 23, porque a lei opera a ira, porque onde não há lei também não há transgressão. Então, assim, a lei, ela intencionalmente favorece. Se eu obedecer a lei, eu estou bem. Mas como ninguém obedece à lei, ela produz ira, tanto a ira de Deus quanto a ira de outras pessoas. Quando você avança um sinal, quando você quebra uma lei, o policial vem, as pessoas vêm iradas, porque não era para você fazer. E você mesmo se ira contra você. Por isso que a lei, ela não dá paz. Ela não te dá paz. A fé te dá paz com Deus. E é isso que é fantástico, né? Porque estando nós ainda fracos, Cristo morreu a seu tempo pelos ímpios. Então, por que eu tenho paz com Deus? Por que eu posso crer? Porque foi Deus quem deu o primeiro passo em minha direção. Então, se ele deu o primeiro passo, ele quer. Basta eu querer, as coisas se completam. Porque apenas alguém morrerá por um justo, mas poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Então, agora vem toda a razão pela qual Cristo morreu. Ele não morreu por mim, nem por você, porque nós éramos justos. Por justo, qualquer um morre, mas pelo ímpio, só Jesus faria isso, né? Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, tendo já sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E, como eu vou dizer a vocês, esse é um dos versículos chaves para que a gente entenda que a nossa salvação, ela não é uma salvação condicionada ao que eu faço. Veja, se antes de ser reconciliado, Cristo, veja só, morreu por mim. Antes, olha, vamos pensar antes quem eu era antes, uma pessoa que não pensava em Deus, praticante de pecado, e Cristo morreu por mim. E se ele morreu por mim quando eu nem queria, agora que eu estou reconciliado com ele, quanto mais ele vai zelar para que a salvação que foi começada pela minha fé e aceitação seja consumada. É o que Paulo diz, aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoá-la. Coisa fantástica, né? Por isso podemos ter paz com Deus.
Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Quando Deus já começou, e ele deu a primeira lei, não toque, não coma, pronto. Né? Já. Então, no capítulo 5, nós estamos só no capítulo 5, né? Uau, já temos passado muito tempo. Não é assim um dom gratuito como uma ofensa. E aqui é fantástico. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus, o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou em muito. E aqui Paulo diz o seguinte: o pecado e a graça não têm o mesmo peso, nem o mesmo alcance. Então, o pecado alcançou as pessoas e contaminou a todos. A graça alcançou as pessoas e deu a elas vitória sobre o pecado e deu a elas a certeza de vida e de paz com Deus. Então, o pecado está ligado ao que você faz e quem você é. A graça está ligada ao que Cristo fez e quem Ele é. Uau! E não foi assim o dom como ofensa, porque por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Já mencionei isso, né? Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Muitos crentes que são de herança ou de tradição pentecostal têm muita dificuldade de entender isso. Porque nós confundimos santidade com salvação. A santidade é um estilo de vida que eu escolho para viver nesse mundo, a fim de que, através de mim, Cristo seja glorificado. Ao escolher uma vida de santidade, eu desfruto de intimidade com Deus agora, nesse momento. Se eu não optar, não escolher a santidade, mas viver pela fé, sendo justificado e tendo paz com Deus, eu vou ter uma vida aqui na Terra muito complicada. No entanto, isso não está em risco a minha salvação. Porque, volto a dizer, a nossa salvação é como a justificação, é pela fé e não pelo que eu faço. Não é por mérito, é por fé. Entenderam? Por isso que eu posso ter paz com Deus mesmo no meio da tribulação, mesmo no meio dos problemas, mesmo quando eu fraquejo e peco, mesmo quando eu não obedeço, mesmo quando eu posso ter paz com Deus, porque Ele me ama, Ele me ajuda, Ele trabalha em mim pelo seu Espírito, me convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Então, este amor é algo tão grande que você e eu só tomamos posse pela fé, porque a nossa mente não compreende isso. Porque não é assim que nós agimos, mas é assim que Deus age. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos. Nota que serão feitos, não é que são, eles serão feitos, Deus os fará. Porque se formos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, obviamente também o seremos ressuscitados. Então, Paulo dizendo, essa paz com Deus é indestrutível. É indestrutível. Eu não estou falando aqui de a perseverança dos santos, ou predestinação. Estou falando que Deus providenciou tudo para que nunca percamos essa paz e nunca deixemos de ser justificados. Com uma exceção, quando nós apostatamos da fé. E isso a gente viu já, né, nos capítulos, e vamos analisar isso também. Que a escolha de aceitar é a mesma escolha de rejeitar. Então, a qualquer tempo você pode aceitar pela fé, e a qualquer tempo você pode se apostatar da fé.
mas é uma coisa individual, não é fruto do pecado, não é fruto de Satanás, não é fruto do mundo, é sua escolha pessoal. Você é 100% responsável pelas escolhas que faz. É claro que o diabo vai tentar te seduzir, o mundo vai tentar te seduzir, enfim, a carne vai se inclinar, tudo é verdade, mas a palavra final é sua. Da mesma forma como o Espírito Santo trabalha no seu coração para te convencer, a igreja prega, pessoas falam de Jesus para você, mas a decisão é sua, de você aceitar ou de você rejeitar. Guarde bem isso. Outra coisa, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. Essa é a nossa grande libertação. Quando eu tenho paz com Deus, quando eu sou justificado, o pecado, notem que não são os pecados, mas o pecado, a essência que me leva a pecar é destruída. Por que eu peco, então? Porque eu sou fraco, eu sou humano, eu estou na carne, então os pecados resultantes do meu estado no mundo, nos meus relacionamentos, não me permitem ser uma pessoa que nunca peque. Mas esse estado de graça me permite não pecar por causa do pecado e pecar raramente. Porque eu, ao pecar, confesso o meu pecado, recebo a purificação imediata. Porque é isso que a Bíblia diz na primeira carta de João, né? Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Quando não há lei, não significa que eu estou isento estou livre para pecar. Lembre-se que há uma lei interior, e agora eu tenho paz com Deus, eu conheço as Sagradas Escrituras, eu conheço a vontade de Deus, eu sei os mandamentos que Jesus ensinou, então não tem essa de, então não há lei, eu posso fazer o que eu quiser. Obviamente, não, né? Porque quando eram servos do pecado, vocês estavam livres da justiça. Então, é pecador mesmo. Até deixa eu fazer um parênteses aqui, que tem me preocupado muito. Conversei com uma pastora, e a gente trocou ideia em base a uma pergunta. Por que é que os crentes pecam tão facilmente? Por que é que as pessoas falam que pecam com tanta naturalidade? Pelo contrário, se eu falar que eu não pequei essa semana, é um escândalo. O que deveria ser normal, eu passar uma semana, um mês, sem pecar, talvez um ano, chegar no final do ano, Senhor, dia 31 de dezembro, te agradeço porque esse ano inteiro eu não pequei contra ti. Isso deveria ser o nosso lema, porque nós não estamos mais debaixo do pecado, nem debaixo da lei, estamos debaixo da graça, temos paz com Deus, fomos reconciliados. E Paulo diz que essa reconciliação faz com que a gente tenha a mente de Cristo, o Espírito Santo. Então, por que é que a gente... Eu disse para elas, e nós conversando, nós chegamos a duas conclusões. A primeira, a gente peca com facilidade, porque a gente sabe que Deus perdoa. Então, a pessoa pega, eu vou ali, faço uma oraçãozinha e Deus me perdoa. Então, o fato de eu acreditar no perdão de Deus, imediato, incondicional, me leva a pecar. Porque eu perdi o temor a Deus. Então, olha, né, só vou para o inferno mesmo se eu morrer no pecado, mas se eu pecar e ali tiver um tempinho, então eu perco o temor e aí o pecado passa a ser agente na minha vida. E a segunda razão, porque as pessoas não creem que elas podem viver nesse mundo sem pecado. Elas não creem. Não creem. Elas não creem que estão ligadas a Deus. Elas não creem que a graça de Deus está sobre elas. Então, pecar é algo natural. Isso é tão triste, gente. Por isso que Romanos é, para mim, uma das cartas mais profundas. Quando Paulo diz, justificados, pois pela fé temos paz com Deus, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Uau, né? Maravilha.
E que fruto tinhas, então, das coisas que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Nem vou comentar. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem frutos para a morte. Nós fizemos um teste no seminário, quando estudávamos Romano, foi muito interessante. O nosso professor disse assim, eu vou mostrar a vocês como que a lei induz você a pecar. Ele disse, eu vou colocar no púlpito, nós temos uma capela no seminário, eu vou colocar no púlpito um livro, e vou deixar esse livro lá por 3 dias. A gente tinha a devocional todos os dias, às 6h30 da manhã, na capela. Todos os dias os seminaristas iam, a gente começava o dia orando, cantando ao Senhor, todos os dias. Então, ele falou, vou deixar por 3 dias, não vou falar nada. No 4º dia, eu vou apresentar o livro, eu vou falar com eles, ó, está aqui esse livro, por favor, gostaria que ninguém tocasse nele, que ninguém abrisse, porque dentro dele eu guardei algo muito especial. Por favor, não mexa. Ele disse, nos próximos 3 dias, todas as pessoas vão olhar para aquele livro. Ele disse, talvez, alguém vai chegar perto, olhar, e talvez alguém pode até tocar e querer abrir. Simplesmente porque eu disse para não fazer. Nós somos assim, o ser humano é assim. Se eu digo para você não fazer determinada coisa, aí é que você tem a inclinação, que a Bíblia chama de inclinação, eu chamo de desejo ou curiosidade para fazer. Por isso que Paulo fala que a lei opera nos nossos membros para a morte, para quebrar a lei. Né? Quando você está na estrada, caminhando, e não tem sinalização da velocidade, você fica inseguro o que vai fazer. Mas se põe lá um número, você vai passar daquele número e vai se sentir melhor. Por quê? Porque você tem a inclinação de quebrar. E aí, na frente, se tiver um policial, é multado. Se tiver um radar, é multado. Se tiver um acidente, você sofre gravemente. 40. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse. Então, assim, a lei não é errada, mas é pela lei que eu conheço as minhas limitações e as minhas fraquezas. E porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e me matou. Cuidado, vocês que querem viver pela lei, vocês são traídos pela própria lei. Mas se nós quisermos viver pela graça, mediante a fé, não seremos enganados. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido ao pecado. Então, veja, quando eu abandono a minha fé com Cristo, eu perco a minha fé, eu quero me justificar a mim mesmo, eu não posso, porque eu já fui vendido, alguém me vendeu. E não foi Adão, fui eu mesmo com a minha escolha, né? Porque o que faço, não aprovo. Pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso eu faço. Esse texto a gente pode colocar em todo aspecto da vida. Eu conheço muita gente que fala, onde eu trabalho eu não gosto. O que eu gosto de fazer eu não faço. A escola que eu estudo eu não gosto, eu gostaria de estudar na outra escola. A casa que eu moro eu não gosto, eu gostaria de morar na outra casa. Enfim, esse é o dilema do ser humano. Tudo que ele tem, ele não gosta. Por quê? Porque o pecado gera essa insatisfação. Lembra que nós vimos antes? Nós fomos vendidos, então o pecado diz, nada para você é bom, nada. A casa que você está é ruim, a igreja que você está é ruim, o seu pastor é pior que os outros, seus irmãos são pessoas não confiáveis, seus irmãos de igreja são hipócritas, seus vizinhos são os piores, o cachorro do vizinho é feroz, tudo é ruim. Por quê?
porque eu queria morar em tal lugar, e essa é a tônica das pessoas que vivem debaixo do pecado, da lei do pecado, né? Mas nós temos paz com Deus, né? Fomos justificados. Então, essas coisas não nos enchem os olhos, nem nos atraem, né? Porque eu sei que em mim, está na minha carne, não habita bem algum, e com efeito, querer está em mim, mas eu não consigo realizar. Gente, esquece a primeira parte do versículo, vá na segunda. Porque uma vez que você é salvo, você tem Jesus, o bem de Deus habita em você, obviamente. Você não pode dizer... Nota que o capítulo 7, Paulo está falando para os que guardam a lei. Mas a segunda parte do versículo tem muito a ver comigo, não sei se tem a ver com você, que ele diz o seguinte: com efeito, querer está em mim, mas eu não consigo realizar o bem. O que Paulo chama de bem aqui? Essa vida com Deus. Você já fez propósito de orar, de jejuar? Já fez propósito e não consegue? Eu já fiz muitos. Você já fez propósito de começar uma nova vida com Cristo, a dedicar mais tempo, e não consegue? Também já fiz isso, também não consegui. A minha frustração era grande, porque eu ensinava para as pessoas e eu não conseguia. Aquilo que eu ensinava, para mim, era tanto verdade que eu queria, eu anelava. E muitas vezes eu cheguei diante de Deus e disse: Deus, eu quero isso. Mas eu descobri que não é pela minha força. O dia que eu inverti a minha posição, eu disse: Deus, eu não consigo. Mas eu quero que tu, Senhor, me transforme. Olha, gente, é fantástico. Só posso ver isso. É maravilhoso. 45. Porque não faço o que eu quero, mas o mal que está em mim. Todos nós, mesmo justificados, mesmo tendo paz com Deus, nós estamos na carne. O que é estar na carne? Estar num mundo limitado, num mundo de inclinação, num mundo governado pelo mal. Não é por Satanás, é pelo mal. Nós, infelizmente, convivemos muito bem com o mal e usamos o mal. E até nos gloriamos quando o mal se manifesta na vida de alguém. É trágico, é triste, mas é uma realidade. E nós, se quisermos viver e praticar o bem, precisamos, em primeiro lugar, assumir que isso existe em nós. Existe. Mas Deus nos dá controle, domínio próprio. É aí que vem o fruto do Espírito na nossa vida. O Espírito Santo não é para que eu e você somente exerçamos nossos ministérios, mas o Espírito Santo é para produzir um fruto em nós, com 9 partes. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Porque se não for assim, você não tem o Espírito Santo. Você pode ter qualquer outra coisa. Se esse fruto não é evidenciado na sua vida, quando você usar os dons e chegar na presença de Deus, vai ouvir: não conheço vocês. Porque Deus nos conhece pelas motivações. E as pessoas nos conhecem pelo fruto. Isso é muito importante. Porque, segundo o homem interior, eu tenho paz na lei de Deus. Lembra que a gente falou muito sobre isso, né? Porque a lei do Espírito de vida me livrou da lei do pecado e da morte, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, e os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação da vida é paz com Deus. E aí ele diz: se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então, existe uma luta espiritual. E aqui, essa é a luta bíblica. Nossa luta espiritual não é contra potestades, demônios. Essa luta a gente já ganhou em Cristo. Porque é no nome dele. Eu não venço um demônio, não expulso um demônio em meu nome. Eu não exerço o poder da cura por minha capacidade.
Se no nome de Jesus, no poder de Jesus, agora as obras da carne na minha vida só são mortificadas por mim. Então é uma batalha. É essa batalha que eu preciso ganhar. E como que eu ganho? Tendo paz com Deus. Sendo justificado, entendendo que cada fraqueza minha, cada erro, cada pecado que eu cometo, é conhecido diante de Deus. E ainda assim, ele me mantém abraçado. E aí eu posso ter paz com ele e evitar que isso volte a acontecer, né? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, ou eu sou guiado pelo pecado, ou sou guiado pelo Espírito de Deus. Ou eu me inclino para as coisas do Espírito, ou me inclino para as coisas da carne. Ou eu vivo sob a lei do pecado, ou vivo sob a graça de Deus. É uma escolha que a gente tem que fazer, porque nós não recebemos o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção pelo qual clamamos, Abba, que quer dizer paizinho. Lindo, né? Quando você está reconciliado ou justificado e paz com Deus, você agora é filho. É filho. E agora você tem um paizinho. Eu até digo um paizão, que te abraça, que te escuta, que tem comunhão com você. Porque sabemos que toda a criação geme juntamente com dores, até de parto, até agora. Ou seja, não é uma coisa que só nós anelamos. Cristo morreu por nós, mas vai afetar toda a criação que está na expectativa de que isso venha a acontecer. Porque em esperança nós somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que vê agora, como você vai esperar? Então, Paulo agora junta a esperança e fé. Fé me dá esperança. Eu não consigo ver agora, mas eu sei que vai acontecer. Talvez hoje eu não sinta tanta paz no que eu estou passando aqui, mas a minha esperança é que essa paz inunde o meu coração. Talvez eu não tenha visto tanta coisa aqui, mas eu tenho uma esperança de que amanhã tudo vai mudar. Isso é viver pela fé, né? E da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Quando eu não sei falar, quando eu não sei dizer, ele geme, ou melhor, ele pega o meu gemido e coloca palavras. Isso é sensacional, gente. É? Porque Deus me conheceu antes. E ele me predestinou. Deus me colocou num destino. E eu posso dizer sim ou não. Como eu falei para vocês, contei a história da viagem. Né? Você pode entrar num avião que tenha um destino, ou entrar num ônibus que tenha um destino pré-estabelecido, e você pode não chegar nesse destino. Pode 1000 coisas acontecer e você não chegar lá. Mas em Cristo nós chegaremos. Glória a Deus, né? Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por causa daquele que chama. Paulo reforça, a minha paz com Deus, a minha fé não é porque eu sou alguém, mas já que Deus me chamou antes de eu fazer qualquer coisa. É mérito 100% dele, né? As Escrituras dizem, porque diz a Escritura a Faraó, por isso mesmo te levantei, para te mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. E aí quebra uma filosofia evangélica muito terrível. Deus não usa somente cristãos. Deus não usa somente pessoas que são religiosas. Deus usa todo tipo de pessoa e de animal, sabia? Deus usou uma mula, Deus usou um rei, Deus usou bichos para comer um rei que não deu glória a ele. Enfim, Deus tem o controle de tudo. Essa separação que nós fazemos, ela é ridícula. Porque pode ser que você tenha um vizinho bêbado, um vizinho terrível, que grita a noite toda, que bate na mulher, e você, Deus não está trabalhando nele. Não está porque você está calado. Se você fosse lá e falasse de Jesus, você ia ver que o Espírito Santo está trabalhando ali. Talvez os gritos é para te acordar.
Talvez aquilo é para te despertar. Ei, você é luz, vai lá. Ao contrário, a gente fala, não, é um beberrão, é isso, é aquilo. Porque fazemos muito essa diferença, né? E Paulo diz, olha, todas as pessoas querem paz com Deus. Todas as pessoas. Não sou eu. Todos queremos. E Jesus morreu por todos. E todos têm esse direito. Glória a Deus, né? Porque ele completará a obra e abreviará a injustiça, porque o Senhor fará breve a obra sobre a terra. Oh, está chegando, né? Está chegando o dia, glória a Deus. Por quê? Porquanto foi pela fé, mas como que pelas obras da lei, pois tropeçaram na pedra de tropeço. Ele agora está falando dos judeus. Jesus veio, é a pedra angular, era a pedra sobre a qual todos deviam edificar, mas ao invés deles edificarem, eles usaram a pedra como tropeço. Eu tenho uma ideia assim, né? O que é uma pedra de tropeço? Não sei se você já esteve andando no meio de uma rua não asfaltada e você tem uma pedra sobressaltada lá, elevada, e você chuta essa pedra. Então, o tropeço é quando eu não vejo a pedra e eu tento chutar a pedra. Imperceptivelmente, sem querer. Mas se fosse uma pedrinha pequena, a pedra ia rolar. E eu ia seguir minha caminhada. Que é o que muita gente faz. Ah, segue, vai dando chutada daqui, chuta dali, até que vem a pedra. E quando ele chuta, ele é que se machuca, mas a pedra fica intacta. Gente, viver pela fé não é uma brincadeira. Não é ficar dando chutinho daqui, chutinho de lá, não. É viver para Deus, é estar reconciliado com Ele, é estar justificado pela fé. Uau! Porque eles dão testemunho de que tem zelo de Deus, não com entendimento. Como eu disse, a fé e a esperança não estão sendo sustentadas muitas vezes por razões, mas é por fé mesmo, não tem outra explicação, né? Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que nele crê. Oh, que legal, né? Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Mas por quê? Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Eu sempre digo que o processo da salvação tem 3 elementos: conhecer, buscar ou aceitar e invocar. Então, alguém fala de Jesus para você, você agora adquiriu conhecimento. Aí vem você escolher. Você quer Jesus como seu Senhor? Eu quero. Então, você fez a escolha. Então, agora você tem que invocar. O que é invocar? Clamar para que ele entre e tome conta de toda a sua vida, né? Maravilhoso. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vou repetir. Todo aquele que invocar. Ou seja, invocação é a parte final do processo. Se você ouviu, você aceitou pela fé e você invoca, está salvo, né? Não é que está. Tem o predestino estabelecido. Também que aqui está no futuro. Será, né? Está no futuro. Isso é muito, muito importante para a gente, né? Outra coisa, porque se Deus não poupou os ramos naturais, temo que não te poupe a ti também. Então, como para Deus não existe acepção de pessoas, se Deus não poupou o povo de Israel, que é a descendência de Abraão, porque eles desobedeceram, porque eles não aceitaram a promessa, porque eles não confirmaram a fé em Cristo, você acha que vai ser diferente comigo? Vai ser diferente com você? Certamente que não, né? 68, e também a eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus
para os tornar a enxertar. E aqui Paulo fala diretamente ao judeu. Não haverá uma salvação só para judeu. Não haverá. Olha que Paulo diz, se eles permanecerem na incredulidade, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. O que quer dizer que eles foram tirados por causa da incredulidade. Se eles acreditarem em Jesus, Deus é poderoso para enxertá-los. Essa ideia de que o povo de Israel é um povo salvo foge ao conceito paulino da carta aos Romanos. Pense bem nisso. 69. Porque se tu foste cortado do natural zambujeiro e contra a natureza, enxertado na boa oliveira, quanto mais esses, que são naturais, serão enxertados na sua própria oliveira. Então, veja, Paulo fala, nós somos do zambujeiro. Eles são da oliveira. Então, o que Deus fez? Cortou eles da oliveira e nos enxertou na oliveira. Agora, esses foram cortados. Se eles crerem, eles podem ser novamente enxertados na oliveira, porque eles são oliveira. Isso é fantástico, gente. Uau, maravilhoso. 70. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos que o endurecimento veio em parte de Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. O que Paulo está dizendo, tem mais um versículo sobre isso, porque os dons de Deus e a vocação são sem arrependimento. O que Paulo está dizendo? Em parte foi bom essa incredulidade, porque nos abriu oportunidade para fazer parte desse povo maravilhoso de Deus. Então, não é que Deus rejeitou, que Deus falou, não quero mais, eu dei a eles uma chance, eu não vou dar mais. Não, os dons de Deus são irrevogáveis, ou seja, eles continuam sendo alvo do amor, da graça de Deus, e assim que eles acreditarem, serão enxertados. Deus não os rejeitou. Não os rejeitou para sempre, Paulo fala. Essa rejeição é por causa da incredulidade. E no momento que eles se renderem a Cristo, serão enxertados de novo, né? Glória a Deus. Porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançaste misericórdia pela desobediência deles. Então, eles eram um povo abençoado porque nós éramos desobedientes. Agora eles são desobedientes, nós somos um povo abençoado. Vai chegar a hora que eles serão um povo obediente, nós obedientes, um só povo reinando para sempre com o Senhor. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para usar de misericórdia com todos. Ninguém pode falar mais que o povo de Israel é privilegiado. Não, eles também foram desobedientes, também foram rejeitados, assim como Adão, que pecou, também foi rejeitado. Mas assim como Deus nos aceitou, Deus também vai aceitá-los pela fé. Oh, glória a Deus! Porque dele, para ele, por ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele, eternamente. Amém. Podia até parar aqui, né? Mas tem mais. E digo isso conhecendo o tempo que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Cada dia nós estamos mais próximos da realização da nossa salvação. Vale a pena viver, gente, essa expectativa. Cada dia que eu acordo é mais um dia próximo para desfrutar da minha salvação, porque nenhum de nós vive para si ou morre para si. Agora, reconciliados com Cristo, justificados pela fé, vivemos para Ele. Paulo disse em Gálatas 2:20, já não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Aleluia. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Olha que lindo. Eu estou doente, eu vou morrer. Para o Senhor você vai morrer. Mas Ele me curou. Para o Senhor você vai viver. Não importa o seu estado. Não importa se as coisas são boas ou ruins. Você vive para o Senhor. Lembre-se que tudo é para Ele, por Ele. A Ele glória eternamente. Amém. 78, porque foi para isso que Cristo morreu e ressurgiu, para tornar a viver e ser Senhor
tanto de mortos como de vivos. Quando um cristão morre nessa vida humana, terrena, ele não morre, ele passa da morte para a vida. Continua sendo o Senhor presente na vida dele, porque está escrito, como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim e em toda língua confessará a Deus. A gente vê muito isso em Filipenses, mas Paulo traz isso aqui para a gente no capítulo 14, né? Porque tudo o que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Notem que a esperança é resultado de paciência, de conhecimento bíblico. Se você não tem conhecimento bíblico, não terá paciência. E sem paciência, sem conhecimento bíblico, sabe o que vai acontecer? Você pode não chegar ao final, um final glorioso. Porque foi para isso que Cristo morreu e ressurgiu, e tornou a viver para Senhor de vivos e mortos. Porque está escrito, né? Como eu vivo, todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar. E isso aqui, para mim, é fundamental. Amém? Uau, chegamos ao final, né? Bom, eu quero pedir a vocês algumas coisas. A primeira delas, que vocês me mandem, as razões apresentadas pelo apóstolo Paulo nessa carta são suficientemente claras e objetivas no sentido de tornar-nos justificados pela fé? Se são, por quê? E a segunda, o que é ter paz com Deus? Como você define essa expressão, ter paz com Deus, né? Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Pense nisso, tá bom? Ok, gente? Uau, passamos um pouquinho da hora, mas eu acredito que valeu a pena e que o Senhor te abençoe e que você possa assimilar todas essas razões e viver esta grande mensagem. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ok? Graça e paz, até a nossa próxima aula. Já estaremos na penúltima aula e eu tenho certeza que você e eu estamos sendo muito edificados. Glória a Deus, amo muito vocês. Até a próxima aula.